Amém. Louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma vez para louvarmos a Deus através da reunião de Atletas de Cristo semanal do grupo local de Atletas de Cristo, Acre, Rio Branco, Acre. Eu tenho uma notícia que talvez não possa ser boa, mas depois dessa notícia que não possa ser boa, eu tenho uma notícia que é muito boa. Esta é a nossa última live de Atletas de Cristo de 12 anos. E por que isso? Porque a partir de maio nós estamos fazendo aniversário. São 13 anos a partir de maio agora. Iniciamos o 13º ano com Atletas de Cristo aqui na cidade de Rio Branco. Então hoje, nossa última reunião de 12 anos. E a partir de maio agora, vamos ter um mês de maio muito bacana, com reuniões especiais também, como vai ser essa, mas reuniões aonde vamos estar lembrando um pouco da história de Atletas de Cristo aqui no estado do Acre, nesse período de 12 anos, iniciando o 13º ano, e grandes coisas o Senhor fez e grandes coisas o Senhor fará, porque Ele é o centro da vontade dessa ação, desse projeto, desse ministério, e é por isso que o ministério ele tem se sustentado, sabe, durante tantos anos, e a gente louva a Deus por isso, porque Deus, ele é bom. Então, muito obrigado, você que já chegou, aqueles que ainda vão chegar, aqueles que vão assistir depois pelo YouTube, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agradecer a todos mesmo hoje pela participação, porque vocês são bênção de Deus na minha vida, na vida do ministério. Obrigado por você que ora por nós. Amém? E falar em oração, vamos estar orando. Vamos agradecer a Deus por esse momento, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos trazer, por nos permitir, Senhor, chegar aqui, Senhor, para louvar, bendizer o Teu nome. Senhor, nós queremos Te dar graça, Deus, por tudo que Tu tem feito, Deus, pelo pão que o Senhor tem colocado em nossa mesa, Deus, pela força que o Senhor tem nos dado, ó Pai, para sairmos, Senhor, para trabalhar e retornarmos, Senhor, à nossa casa, e a permissão, Deus, de estarmos aqui Te louvando, Senhor, porque só Tu és santo. Assim eu Te agradeço, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, na Tua presença, amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Agradecer meu irmão Ismael, que entrou agora. Agradecer o irmão o Passi, meu irmão Passi de Brasileia também, meu irmão o Calbi, também seja bem-vinda, minha irmã Cosma, Kessa, Rubenilton, Chapecó, meu pai Aparecido, Valdir. E agora nós queremos adorar e louvar a este Deus, porque Ele é bom. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor. Eu quero que você adore ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. A gente pede apenas que os microfones fiquem fechados, porque senão vai dar interferência para as pessoas quando elas forem ouvir. Logo depois a gente vai ter nosso bate-papo e a gente vai poder conversar, né, na presença do Senhor, e vai ser maravilhoso também. Amém? Vamos louvar então? Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus, e adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração,
Há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Essa música, ela fala de uma adoração que nós temos que ter a Deus, onde nós temos que adorá-lo, nós temos que colocar tudo diante do altar do Senhor, as nossas angústias, as nossas dificuldades, os nossos problemas, é tudo diante de Deus. Porque nós, na nossa natureza humana, nós não temos a força suficiente para sustentar. Mas o Senhor, ele tem essa força suficiente para sustentar. Ele sustentou o meu e o seu pecado, mesmo não tendo um pecado. E para que nós pudéssemos hoje, através do nome dele, estar aqui para adorá-lo. Adorar a Deus é uma dádiva. Adorar a Deus é uma maravilha. Adorar e bendizer o nome do Senhor é um privilégio. Então se sinta nessa noite verdadeiramente privilegiado na presença do Senhor, porque Ele te ama. Amém? Essa canção faz tempo que eu não adoro. Essa canção junto com vocês, adorei na verdade poucas vezes. Essa canção foi uma canção que o Senhor, ele deu a mim e a Deise, né, em um momento que nós estávamos adorando a Deus no quarto. Nós começamos a adorar a Deus no quarto e veio uma canção, nós começamos a escrever essa canção e o louvor ele saiu e eu quero adorar hoje junto com você este louvor e espero que Deus abençoe a sua vida. Onde está o Senhor? Quero encontrar. Mostra-me o caminho onde o Senhor está. Não posso viver sem estar contigo. Quero, Senhor, vem ser meu amigo. Eu sou teu filho, tu me amaste, eu quero te adorar. Já não importa o que o mundo fale, eu quero te exaltar.
Como é bom te encontrar e contigo andar. Vem tirar esta dor quando eu te abraçar. Eu sou teu filho, tu me amastes, eu quero te adorar. Já não importa o que o mundo fale, eu quero te exaltar. Eu sou teu filho, tu me amaste, eu quero te adorar. Já não importa o que o mundo fale, eu quero te exaltar. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Se sente tua glória neste lugar. Algo novo vai passar. Se ativa o sobrenatural. Se sente tua glória neste lugar. Algo novo vai passar. Se ativa o sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Eu sou teu filho, tu me amaste, eu quero te adorar. Já não importa o que o mundo fale, eu quero te exaltar. Eu sou teu filho, tu me amaste, eu quero te adorar. Já não importa o que o mundo fale, eu quero te exaltar. Aleluia! Glória a Deus! Essa canção, ela é uma canção que o Senhor nos deu
E ela começa dizendo assim: aonde está o Senhor? Eu quero encontrar, né? Mostra-me o caminho aonde o Senhor está. E aí há um momento de um encontro onde nós clamamos dizendo a Ele: eu sou teu filho. E nós reconhecemos que o Senhor me amou, tu me amaste. E a única coisa que eu quero é te adorar. E aí me veio aqui na memória essa canção falando os nomes que a Bíblia tem do Senhor: Yahvé, Rafá, Elohim, Adonai, Jireh. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso Senhor que sara, Ele é o nosso Senhor que cura. Então nós queremos bendizer o nome dEle, dizer que nós somos filhos do Senhor, amados, mas para se tornarmos filhos de Deus, a Bíblia fala que nós temos que confessar com a nossa boca, nós temos que reconhecer Cristo em nossas vidas. Se você ainda não tomou essa decisão, ou não declarou isso com a sua boca, faça hoje, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Eu tive a oportunidade de, no sábado, compartilhar uma palavra com a família, dizendo que a nossa vida é como uma neblina que se dissipa pela manhã, como diz a carta de Tiago. Nós não sabemos o dia do amanhã porque ele pertence ao Senhor. Então não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, inclusive adorar a Deus e reconhecê-lo como teu Pai. Amém? Então que Deus ele te abençoe nesta noite. E nós queremos orar nesse momento pelas pessoas enfermas. É um período que nós tiramos para que nós possamos orar por essas pessoas. E eu quero que você apresente a vida que você tem aí, alguém da sua família, alguém do seu trabalho, alguém do seu meio de contato, de amigos, alguém da sua igreja, alguém que você visitou e você sabe que necessita sim de um toque de Deus. Então nós queremos orar por essas pessoas e quero que você apresente a vida dessas pessoas. Deus, nós estamos aqui, Senhor, para bendizer o teu nome, Senhor, te adoramos, Senhor. Engrandecemos o teu santo nome, Senhor, acima de todas as coisas. Nós queremos, nesse momento, Deus, pedir a ti, Senhor, que é aquele que tem a última palavra, Senhor. O Senhor usa a medicina, o Senhor usa a sabedoria do homem, Senhor, da forma como o Senhor quer. Deus, para que eles possam agir, Senhor, naquilo que é possível. Mas o impossível só o Senhor pode operar, só o Senhor pode agir. E é neste impossível, é o Deus da causa, das causas impossíveis a qual nós servimos. E quero te apresentar, Deus, a vida, Senhor, da Maria Antônia, Senhor. Guarda, Senhor, a vida da tua filha, Senhor, a saúde dela. O Senhor sabe, Senhor, a luta, Deus, que ela tem passado. Mas o Senhor sabe que a tua filha, ela tem permanecido contigo, Senhor, não abandonando, Senhor, estando contigo lado a lado. Então, Deus, fortalece a vida dela, Senhor, em nome de Jesus, e restaura, Senhor, a saúde. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, da Maria Valéria, Senhor, da Ana Flávia, Senhor, e da Fernanda, Senhor, na vida espiritual, Deus, dessas tuas filhas, Senhor. Se revela, Senhor, como Deus, Senhor, a elas. Se revela, Senhor, como Pai que tu és. Deus, para que elas possam te reconhecer, Senhor, para que elas possam, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, estar cada dia buscando a tua presença e crescendo na tua presença. Senhor, eu quero te apresentar aqui, Senhor, a vida dos seus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Aquele Deus que está com alguma dor, aquele que está com algum problema, Senhor, na sua casa, Senhor, na área, Senhor, da enfermidade, na área financeira, Senhor. Senhor, age, Senhor. Senhor, abre portas que são necessárias, Senhor. Mas aquelas portas, Senhor, por mais bonitas que elas sejam, mas que se ela não for tua, Deus fecha, Senhor, na vida dos seus filhos, Senhor, porque é muito melhor, Senhor, nós termos a tua presença, Senhor, do que estarmos rodeados, Senhor, de bens materiais, Senhor. E como diz a tua palavra, Senhor, que a traça e o ferrugem, Senhor, eles corroem. Mas, Senhor, aquele que permanece contigo, Senhor, ele é herdeiro, Senhor, de uma promessa, Senhor, que ainda virá, Senhor. E essa promessa é para aqueles que creem, essa promessa é para aqueles que confiam, essa promessa é para aqueles que permanecem em ti. Então, abençoa a vida dos seus filhos, restaurando, sarando, Deus, inclusive a minha vida, Senhor. Na tua presença eu coloco, e assim eu te louvo, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero chamar
desde já ao meu irmão Gessé Lins, né? O Gessé, ele é membro da Igreja Batista do Bosque do Calafate, é uma parceira nossa dos Atletas de Cristo há alguns longos anos. Nós temos a Kessia, o Rubenilton, que são da igreja também, a Maria, que é a esposa do Gessé, que também ela faz parte, né, das nossas atividades como equipe de Atletas de Cristo. E o Gessé, que hoje está à frente do trabalho de missões e a área do projeto que nós chamamos a social do projeto, que tem feito um trabalho nesse período muito abençoado. E o Gessé hoje vai estar conosco, nos abençoando com a palavra. Então, Gessé, bola contigo, que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Graças e paz. Eu que a maioria já me conhece, né? O Sender já apresentou aí também, né? Então, vamos pular a fase da apresentação e vamos para o que interessa, porque o tempo é curto e eu falo demais. A gente vai estar meditando um pouco sobre a palavra de Deus, lógico, né? E a gente vai meditar no livro de Hebreus, né? Mas antes de entrar no texto, no tema propriamente dito, eu queria fazer uma breve introdução aqui, lendo um trecho do livro de Hernandes Dias Lopes, né? Que é Hebreus, a superioridade de Cristo. Então, vou ler um pouco esse breve resumo aqui para a gente entender um pouco da importância desse livro para nós como cristãos, né? Da importância, não que os outros demais livros sejam menos importantes ou mais, mas esse livro é de grande importância, né? E Hernandes Dias Lopes, ele escreveu, eu acho que resume bem o que é o estudo, o que está contido nessa carta de aos Hebreus, nesse texto, né, de aos Hebreus. Então, ele diz assim, ó, mesmo não tendo plena garantia sobre quem escreveu a carta e para quem ela foi escrita, essa epístola fala, como nenhum outro livro do Novo Testamento, sobre a singularidade da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Se pudéssemos resumir essa robusta obra no único verbete, optaríamos pela palavra melhor. Jesus é melhor que os profetas, que os anjos, que Moisés, que Josué, que Arão. Ele é melhor sacerdote, que ofereceu o melhor sacrifício e firmou a melhor aliança. Jesus é o sumo sacerdote que, depois de morrer por nós, foi exaltado às alturas e está à destra de Deus, intercedendo por nós. Estudar essa carta é sair das sombras para a luz do dia perfeito, é deixar as promessas para tomar posse da realidade, é entender que o Antigo Testamento aponta para Jesus e com sua vinda ao mundo, sua morte, ressurreição e ascensão, a nossa redenção foi consumada. Estou convencido de que a Epístola aos Hebreus é a chave hermenêutica para entender o Antigo Testamento. Ouso afirmar que Hebreus é o livro mais importante do Novo Testamento, para entendermos o propósito do Antigo Testamento. Nenhum livro do Novo Testamento é mais estratégico para compreender a transição do judaísmo para o cristianismo. Esta carta mostra com eloquência singular a conexão vital entre o Antigo e o Novo Testamento. Mostra com diáfana clareza o Novo Testamento como cumprimento do Antigo Testamento. Então, aqui nessas palavras de Hernandes Dias Lopes, a gente consegue perceber um pouco da importância desse livro, né? Como já falado anteriormente, né, e muitos sabem, não há um autor pré-definido desse livro aos Hebreus. Alguns atribuem a Paulo, mas por algumas incoerências que não, vamos dizer assim, que não são normais para as cartas de Paulo, que não têm a mesma similaridade dos outros escritos de Paulo. Então, fica nessa dúvida de se seria dele ou não. Alguns dizem que são podem ser de Lucas,
Apolo, mas não importa, né? O que importa é que é um livro abençoadíssimo. E se você depois puder, faça questão de meditar nesse livro por completo, nessa história, para que você também entenda ali o Antigo Testamento, tudo que apontava para Jesus no Antigo Testamento, que é consumado no Novo, né? Então, que você possa ter esse olhar, esse olhar mesmo fixo, né, na palavra, a fim de compreender, né, os textos bíblicos, né? Você possa se apegar a isso. Mas, como eu disse, né, esse livro é muito importante, mas não necessariamente nesse ponto que eu quero tratar nessa noite. Não é necessariamente na grandeza de Cristo, que apesar de ser o nosso foco, o nosso alvo, o nosso objetivo, a nossa essência, logicamente, é Cristo, né? É a palavra de Cristo, mas como não querendo chegar nesse ponto, né? A gente vai, é claro, meditar neste livro, né? Mas eu não quero simplesmente fixar o nosso conhecimento, o nosso estudo hoje em cima dessa, como ele disse aqui, né? Nessa grandeza de Cristo, né? Como Jesus ele descreveu, Jesus é melhor que tudo. Mas por que eu destaquei isso? Para que você tenha esse entendimento e essa compreensão de que Cristo é melhor que tudo na sua vida, de que Cristo é a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo, que poderia ter acontecido com você. Então, por isso eu fiz questão de colocar essas palavras aqui. O segundo ponto, antes de entrar na palavra, é que apesar de abordar um tema, um assunto que é um pouco, vamos dizer assim, complexo por questões teológicas, né, por ser debatido amplamente, né, ali nas linhas teológicas calvinistas, arminianistas, né, então por ir um pouco nesse sentido, né, talvez você possa pensar que eu estou tratando aqui a questão do arminianismo, a questão do calvinismo, mas não, essa não é a intenção, lógico, né? Mas é meditar na palavra de Deus, no que o texto nos diz e no que nos aponta outras passagens das Escrituras, e aí você tira as suas próprias conclusões, né, em cima disso. Tendo dado essa breve introdução aí, abra aí sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 6. A gente vai estar lendo do versículo 1 ao 7. Não, na verdade, eu vou ler do 1 ao 12. Eu vou ler aqui rapidamente, você vai se localizando aí. Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao 12. Diz assim: Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Interessante que como eu comecei falando dessas bases, né, nossa, como cristão, né, aqui também o autor ele inicia esse capítulo falando justamente assim que há essa essência da nossa base, dos princípios elementares que ele fala aqui da doutrina de Cristo, né? Mas ele diz que vai deixar um pouco de lado, né, aqui esses princípios para ele tratar algumas outras coisas, que é o que a gente vai continuar lendo aqui. No versículo 3, né, ele continua, né? Isso faremos se Deus o permitir. Aí no 4 ele começa: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que cultivam, recebe bênção da parte de Deus.
mas produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores o esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para com a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. Amém. Só até aqui. Acho que só com essa leitura já deu de compreender um pouco do tema dessa palavra, né? Do caminho que nós vamos tomar a partir de agora. E eu fico até agradecido, assim, ao Espírito Santo dar assim, uma palavra, porque eu creio que essa é uma palavra voltada para a igreja. Eu creio não, tenho certeza que essa é uma palavra voltada para a igreja. E eu vejo aqui nessa live pessoas que eu considero a igreja de Cristo. Pessoas que juntos, todos nós unidos, somos a igreja de Cristo, membros de um corpo. Né? Aqui são pessoas convertidas, são pessoas que já passaram pelo batismo, aceitaram a Cristo e levam uma vida servindo ao Senhor. Né? Mas essa palavra, assim também como o autor, ele encaminhou essa palavra justamente a essas pessoas que serviam a Cristo, aos hebreus que serviam a Jesus, aos hebreus que já haviam crido, já haviam aceitado, já haviam se batizado e levavam uma vida servindo a Cristo, ou buscando servir a Cristo, né? Como ele fala aqui no versículo 9, quanto vocês, meus amados, ainda que falamos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores o esperam, coisas relacionadas com a salvação, versículo 10, porque Deus não é injusto para esquecer o trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois serviram e ainda estão servindo aos santos. É claro aqui que Cristo, que Deus está falando à sua igreja. Deus está falando a mim, Deus está falando a você, assim como ele falou com os cristãos daquela época. É claro aqui que Deus está falando, é uma mensagem para a igreja, é uma mensagem para mim, é uma mensagem para você. E é sim uma mensagem forte. É sim uma mensagem dura, talvez, de se ouvir. Quando eu li a primeira vez, eu achei de certa forma impactante, eu achei de certa forma algo assim que não desce com certa satisfação no nosso coração, no nosso entendimento. Porque os versículos que eu quero destacar aqui, para a gente meditar, vão do versículo 6. Versículo 6 até o versículo 6. Diz assim, ó. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. No versículo 4, ele começa falando assim, é impossível. E a gente fica pensando, é impossível o quê? E aí vem, seguido de vírgulas, né? Aqui, pois, vírgula, que aqueles que uma vez foram iluminados. Aqui ele fala que é impossível, ele faz uma pausa e ele se refere às pessoas a qual seria impossível. Mas ele fala assim, ó, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo. Ou seja, aqueles que conheceram a Cristo. Aqueles que ele diz aqui claramente, se tornaram participantes do Espírito Santo. Pessoas que um dia conheceram a Jesus.
pessoas que um dia fizeram ali a sua confissão do Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, receberam ali de Cristo, né, o Espírito Santo, se tornaram participantes, se tornaram igreja. Só que aí ele continua. E ele fala assim, ó: provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Quer dizer que por um certo momento, por um certo tempo, andaram no caminho, andaram em concordância com a palavra de Deus, andaram em fidelidade com o que a palavra nos ensina, andaram sobre a orientação do Espírito Santo, mas aqui diz e caíram. E aí ele volta para o mesmo termo que ele começa, é impossível. E ele fala assim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Veja como isso é duro, como isso é forte. E eu digo que é duro e é forte, irmãos, a partir do momento que você começa a pensar talvez não em você. A partir do momento que você começa a pensar talvez no irmão que um dia esteve ao seu lado, que um dia congregou com você, que um dia talvez essa pessoa até te ganhou para Cristo. Eu fico triste às vezes porque eu tenho um pastor que foi essencial na minha juventude, né? Foi ele o primeiro pastor que me deu a oportunidade de pregar a palavra de Deus, de falar de Deus numa igreja, né? Com apenas 15 para 16 anos, ele me deu a oportunidade ali. E eu tinha ele como referência. E a gente se afastou por um tempo, né? A gente perdeu o contato. E depois de algum tempo eu encontrei a esposa dele, a pastora na época, e ela me disse que ele havia se desviado, que eles haviam se separado. Isso para mim foi impactante, isso para mim foi chocante, porque uma pessoa que eu tinha ali como referencial, saber que aquela pessoa não suportou, saber que aquela pessoa ela caiu, que aquela pessoa voltou para as mesmas práticas, para os mesmos atos que ela praticava anteriormente à sua conversão. Querido, é saber que aquela pessoa ela está indo para o inferno. Isso é triste, isso dói, isso machuca. É por isso que essa palavra mexeu comigo. É por isso que eu achei essa palavra dura. Mas é a realidade. Porque aqui ele fala, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à sabedoria. Aquele sacrifício de Cristo na cruz, para ele se tornou em vão. O sangue que foi derramado lá de novo, aqui está dizendo que tudo está sendo feito novamente. E pior, estão expondo o Senhor à zombaria. Veja o quanto isso é forte. O quanto isso é pesado, irmãos. Comece a pensar aí em pessoas que hoje estão desviadas do caminho do Senhor. Sabe, é muito fácil nós julgarmos. É muito fácil quando nós estamos aqui firmes, a gente apontar um dedo de condenação para essas pessoas. É muito fácil a gente olhar e falar, poxa, ele que quis, ele que se desviou. Cara, mas pensa na consequência de tudo isso. O quanto é difícil essa pessoa novamente voltar para os caminhos do Senhor. É uma vida, queridos. É uma alma. Se nós pudéssemos mensurar o valor de uma alma, o valor de uma vida,
Quão difícil é a gente começar a pensar dessa forma. Porque a primeira coisa que vem é achar, não, ele não quis, então ele vai para o inferno. Não é assim. É uma vida. E se fosse um filho seu? E se fosse um pai seu? E se fosse um irmão seu? Você sabendo que aquela pessoa está indo para o inferno? É muito forte. Então, esse trecho, ele deixa muito bem esclarecido isso. No momento que você cai, que você se afasta dos caminhos de Deus. E é por isso que eu disse que há aí uma contradição teológica, um confronto teológico, onde alguns dizem aquele, uma vez salvo, salvo para sempre. Talvez aqui a pessoa ainda não estaria salva, então eu não quero entrar nesse mérito, mas aqui diz que essa pessoa, ela provou, cara, ela andou com o Espírito Santo. Ela confessou, mas ela caiu. Isso é que nós precisamos focar. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. E é por isso que muitas vezes nós somos rápidos em julgar o irmão por ele ter caído. Mas a Bíblia, ela nos exorta a nós mesmos ficar atentos, ficar firmes. Para aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, que haja um cuidado sobre a nossa vida espiritual. Sobre como nós andamos diariamente com Cristo. Querido, porque não adianta eu dizer, é fácil servir a Cristo, é fácil ser crente, é fácil ser cristão. Nós sabemos que não é. Nós sabemos que não é fácil, que é difícil, mas se é difícil para nós, é difícil para todos. Nem todos nós temos a mesma força, nem todos nós temos a mesma estrutura. Mas é certo que todos nós precisamos vigiar. É certo que todos nós precisamos estar atentos. É certo que nós precisamos todo dia cuidar da nossa santidade, cuidar da nossa vida cristã, cuidar da nossa intimidade com Deus, de como nós tomamos a nossa vida. Porque todo dia, irmão, tem aquela canção do Tales que é real. Todo dia o pecado vem, ele nos chama. Todo dia vem as tentações, elas nos chamam. E todo dia é uma escolha. Todo dia é uma escolha. Todo dia nós precisamos lá e dizer, eu escolho Deus. Eu não escolho o pecado. Eu escolho Deus. A nossa carne, ela é forte. Muitas vezes ela é forte, ela chega às vezes a ser muito mais forte do que o nosso espírito. Por isso que nós precisamos ter a nossa vida espiritual cuidada, zelada. Como é que nós vamos fazer isso? Através da palavra, através da oração, através do jejum. Né? O salmista, ele fala lá nos Salmos 119, a tua palavra eu escondi para eu não pecar contra ti. É esconder a palavra em nossos corações todos os dias. É estar com a palavra firme, fixa no nosso interior, para que nós também não venhamos padecer e cair e pecar, e também está sobre nós um jugo de condenação, porque Cristo ele já fez o sacrifício, mas nós precisamos andar em retidão, olhar para Cristo. É crucificar a nós mesmos, é morrer todos os dias. Paulo fala isso, que nós precisamos todos os dias morrer para nós mesmos, morrer para as nossas vontades.
O Senhor Jesus, ele disse que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, este a salvará. Não é fácil. Não é fácil, eu falo aqui para cristãos maduros. Não pense que há uma capa em ti que te torna um super crente, não, querido. Não existe isso. Você é suscetível a errar. Você está apto a pecar. Nós todos temos a natureza do pecado em nós, em nossa carne. O nosso corpo ainda não foi glorificado para que nós percamos essa essência do pecado. Então, todos os dias nós temos luta. E por isso que eu digo que a palavra, ela nos ensina. A palavra, ela nos exorta a nos mantermos firmes. Porque muitas vezes, irmão, eu vejo pessoas, eu já conheci pessoas que subiram num altar. E não foi só uma pessoa que eu conheço. Subiram num altar, bateram no peito e disseram: eu nunca mais saio dessa vida, eu nunca mais abandono a Cristo, eu nunca vou abandonar Jesus. E para tristeza, irmãos, para minha tristeza, para minha tristeza realmente, essas pessoas hoje estão desviadas. Porque é triste, se você não consegue sentir essa dor, irmãos, é porque você ainda não aprendeu a amar como Cristo ele nos ensina. E nós precisamos amar mais, irmãos, porque muitas vezes nós perdemos esse amor, essa essência. É Deus que julga, querido, é Deus que vai tratar individualmente, mas nós precisamos ter a nossa parte. A nossa parte não é simplesmente apontar o dedo, é tentar apontar o caminho. Claro que muitas vezes vai ser impossível você ir lá, talvez para essa pessoa, e tentar apontar o caminho, porque muitas vezes o desviado ele não quer saber de Cristo, mas é muito fácil, irmão. Muito fácil você dobrar o seu joelho no chão e começar a orar por aquela pessoa. E ore também pela sua vida. Ore para que você não caia. Ore para que você se mantenha firme. Tem uma canção do Fruto Sagrado que eu gosto muito, que chama-se Superman. Depois, se você puder ouvir, ela é muito certeira no que ela fala. Porque ele fala assim: eu esqueci que eu levo tombo como qualquer um, eu esqueci que levo tombo, eu esqueci que sou normal. Todos nós aqui somos normais. E muitas vezes nós nos esquecemos. E é por isso que muitas pessoas caem, por isso que muitas pessoas pecam, por isso que muitas pessoas se afastam do caminho de Deus, porque se esquecem da sua natureza humana. Deixam de cada dia ir lá e se humilhar diante de Deus e falar mesmo, querido, eu sou pecador, eu sou falho, Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu amor. O Rinaldo, ele sempre fala isso, quase todas as suas ministrações, ele sempre fala reconhecer que é Cristo em nós. Nós precisamos reconhecer Cristo em nós a cada dia, todos os dias. Todos os dias olhar também para as nossas fraquezas e ver, Senhor, me cura nisso, me fortalece nisso. Eu aprendi há algum tempo que é necessário que nós venhamos orar antes, pedindo para que Deus nos livre de pecar, porque muitas vezes nós esperamos pecar para ir lá e pedir perdão para Deus, mas nós precisamos orar antes e pedindo, Senhor, Deus, me fortalece. Será que hoje você orou e pediu para o Senhor te fortalecer? Será que hoje você orou e pediu para o Senhor te dar forças, te livrar do pecado, assim como na oração do Pai Nosso? Livra-nos, Senhor. 1 Timóteo, capítulo 4,
Versículo 1 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Nós estamos, querido, vivendo esse tempo onde muitas pessoas estão deixando de seguir a Cristo para seguir a doutrinas de homens. Como diz aqui, é doutrinas de demônios. E hoje a gente tem visto a igreja se tornar isso. Eu recebi um vídeo de um colega, na verdade recebi até em 2 grupos, mas um foi um colega de trabalho, ele compartilhou, hoje ele veio querer até me questionar. Um vídeo onde mostra lá uma mulher e ela chega no estacionamento e aparece Jesus para ela, que veio buscar ela. E aí, uma outra hora, aparece outro Jesus e depois outro Jesus, outro Jesus. Ah, não, eu sou Jesus da igreja pentecostal, eu sou Jesus da igreja adventista, eu sou Jesus não sei o quê. É só um Cristo. É só um Jesus. E o Satanás, o nosso inimigo, ele está tentando deturpar o que é a igreja hoje. E esse colega, ele chegou para me confrontar, eu falei, na verdade, eles estão apontando líderes, não é Jesus, porque Jesus, ele é só um. E se você quer conhecer Jesus, leia o livro de João. Você vai conhecer quem é Jesus. Nós precisamos conhecer quem é Jesus. E nós precisamos refletir a Cristo. Para quando o inimigo se levantar, acusações vierem, irmãos, nós estamos firmados na palavra. Quando vierem deturpar o nosso Cristo, o nosso Salvador, nós não, a palavra não diz isso, a palavra diz isso. É estar firme com a palavra em nosso coração, guardada, para que nós não venhamos ser levados por doutrinas. Quantas pessoas que moldam um Cristo de acordo com a sua vontade, com o seu interesse. Ah, porque eu acho que Cristo é um Cristo bonzinho, é um Deus que não castiga, que não julga, e isso e aquilo, que aceita a todos. Não, não é isso que a palavra nos ensina. Não tente moldar Cristo em ti mesmo. Para a gente encerrar, eu falo demais, eu venho meio correndo, mas em Apocalipse, depois leia também o capítulo 2, o capítulo 3, veja ali as cartas às igrejas, veja ali algumas condições que Cristo, ele nos ensina para que nós venhamos ser vencedores, para que nós possamos alcançar o tão esperado, a tão esperada coroa, a tão esperada salvação, aquilo que nós almejamos, que é uma vida, uma eternidade ao lado de Cristo. É por isso que nós competimos, é por isso que nós lutamos a cada dia contra a nossa própria carne. É para chegar um dia e nós estarmos lá, lado a lado com o nosso Senhor Jesus Cristo, durante a eternidade, contemplando a glória e a majestade de Deus. Leia Apocalipse. Lá no capítulo 3, versículo 5, ele fala assim: ao vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Ele jamais apagará o teu nome, mas é daquele que vencer, querido. Há uma consistência aqui que, como se diz, há algo antes para que teu nome não seja apagado. É vencer as tentações, é vencer o pecado, é vencer as suas vontades, é vencer em Cristo. No versículo 11 do capítulo 3, ele diz assim: venha em breve, retenha o que você tem. É reter aquilo que nós temos hoje, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa, para que nada te faça perder a sua salvação, para que nada te faça perder a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome,
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça, querido, que o Espírito Santo ele nos fala hoje. Que nós vamos buscar cada dia mais estar firmes. Eu não sei como está a tua vida cristã hoje. Eu não sei como você tem servido ou buscado ao Senhor hoje. Eu sei como eu tenho servido e como eu tenho buscado. E eu posso dizer que eu estou longe de buscar a Deus da forma que Ele merece. Da forma com que eu devo e com que eu sei que eu tenho capacidade. Mas eu quero alcançar esse objetivo de buscar e servir a Deus verdadeiramente. E eu peço a todos os dias que Ele me fortaleça. Que você também peça todos os dias que o Senhor te fortaleça. Peça todos os dias que o Senhor te dê força. Que o Senhor te dê sabedoria. Que o Senhor te dê graça. Porque é somente na graça e no poder dEle. Nós precisamos simplesmente ter a sua palavra em nosso coração. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Guarde o sacrifício de Deus. Não crucifique novamente. Não torne como zombaria, como escárnio novamente. Ele já sofreu por nós, ele já pagou um alto preço pela sua e pela minha vida. Então, que você possa se firmar cada dia, querido, a pessoas perdidas dentro da igreja, procurando referenciais. Eu vejo aqui essas pessoas que podem ser referenciais, referenciais de santidade, referenciais de conhecimento, referenciais de intimidade com Deus. A juventude de hoje precisa de você como referencial. Referencial de fidelidade. Por isso que você precisa estar firme. Você é canal de bênção. Você é instrumento do Senhor. Não é por suas forças, não é pela sua obra, não. É todo dia morrer para si mesmo, é olhar assim, Senhor, eu não tenho força. Eu não consigo me livrar desse pecado, mas eu não quero, arranca de mim. Tira de mim. Me fortalece em ti, Espírito Santo. Clama. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é nosso ajudador. Quando nós não temos força, capacidade, é Ele quem nos ajuda. Busque no Senhor essa ajuda. Busque no Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor ele quer nos usar. Quer usar em nosso meio, no nosso local de trabalho, na nossa igreja, no meio da nossa família. Eu vi esses dias acho que era um devocional do Israel Subirá. E ele falava que se você tiver 4 discípulos e acompanhá-lo durante toda a sua vida, essas 4 pessoas, para que elas sejam firmadas no propósito do Senhor. Querido, a nossa nação estaria totalmente salva. Sabe, mas nós não conseguimos discipular uma vida. A igreja hoje ela está morrendo por conta disso. Porque fugiu do princípio. O Senhor Jesus ele nos ensinou a forma, mas aí nós chegamos, muitas vezes o homem com o seu intelecto, com a sua inteligência, coloca formas e N formas de fazer a vontade de Cristo, e quanto é tudo simples, querido. É muito simples. Ganhe o seu filho para Cristo. Mostre na sua casa, para sua esposa, para o seu pai, como é servir a Cristo. Faça somente isso. Fique firme. E ensine os seus filhos a ficarem firmes. Ensine que é a palavra de Deus. É fácil, Jessé, você falar, eu sei que não é fácil. Eu tenho filhos. Eu sei que não é fácil. Eu trabalho com pessoas que não são convertidas. Eu sei que não é fácil. Muitas vezes a gente tem que ficar calado.
A gente tem que estar se policiando até nas brincadeiras, para que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós. Sabe, querido? A partir do momento que as pessoas verem Cristo em nós, em mim, em você, é o suficiente. Aquela pessoa ela vai querer se achegar, ela vai querer estar próximo de você. Ela vai querer ser tua discípula. Aquelas pessoas que seguiram a Jesus, elas simplesmente olharam na simplicidade das suas palavras, no amor com que ele pregava, no Espírito Santo que havia nele. E é isso que precisa arder em nós hoje como cristãos. É realmente sermos parecidos com Jesus. Mas sempre nos lembrando que só ele é santo e perfeito. Nós ainda somos falhos. Se nós não nos policiarmos, se nós não vigiarmos, nós vamos cair. Se poderia deixar um tema dessa palavra hoje é que não existe Superman. Você possa guardar isso para a sua vida. Não existe Superman. No momento que você olhar assim e falar, eu estou bem, eu estou jejuando, eu estou consagrando, eu estou indo para os cultos, eu tenho meditação, talvez você esteja assim, você fala, eu estou bem. Abre o teu olho, porque o inimigo ele está armando ciladas para te derrubar. E ele nos conhece. Ele sabe os nossos pontos fracos. Nós precisamos estar atentos para que nós venhamos permanecer firmes. Eu quero orar pela sua vida. Quero agradecer a Deus também por essa palavra. Que o entendimento e a compreensão possa ter sido dada a cada um pelo Espírito Santo. Ore comigo também. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e de glória, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, que o entendimento que o Senhor trouxe sobre a minha vida, também o Senhor venha ter despertado, Senhor Deus, na tua igreja, nas pessoas que estão aqui participando dessa live, Senhor. Que a tua palavra possa nos fortalecer, que nós possamos sempre reconhecer, Pai, que sem ti nós não somos nada. Sem a tua presença nós não somos nada. E que como Paulo falou, Senhor Deus, que ele esmurrava a sua própria carne, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, a cada dia nos esbofetear, esmurrar a nossa carne contra a nossa vontade para fazer a tua, Senhor. Para nos mantermos firmes, Senhor, na tua vontade, porque nós sabemos que ela é perfeita, Deus. E que ela seja sobre a nossa vida, sobre a tua igreja, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Peço que o Senhor abençoe a cada um aqui, Senhor Deus. Esses referenciais que o Senhor tem levantado no meio do seu povo, Pai. Que cada vez mais todos nós estejamos fortalecidos, com nossos olhos abertos e com o nosso entendimento voltado para a tua vontade, para a tua palavra, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez, obrigado, Gessé, pela palavra. Uma palavra de ensinamento e exortação ao mesmo tempo, né? Mas a Bíblia fala que o pai ele corrige o filho que ama e nós recebemos do pai, né? O grande amor dele por nos ensinar a cada dia. E como diz, eu achei isso muito legal do Davi. E como diz o Davi, ele sempre diz que gostando ou não daquilo que Deus ele tem determinado, nós temos que obedecer. Achei isso a visão dele muito, muito interessante, né? Porque nós somos filhos, nós temos um pai que nos ama, que é maravilhoso. Amém? Então vamos estar orando, encerrando a reunião. Depois de encerrar a reunião, a gente abre para quem quiser falar, para quem quiser falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa com relação à palavra, ou outra coisa também. Nós temos muitas pessoas que têm horário, então a gente ora, encerra, e aí se você puder ficar conosco, né, nessa resenha final, vai ser muito bom. Deus, obrigado, Pai, mais uma vez por essa reunião na tua presença. Obrigado, Deus, pela palavra.
Obrigado, Deus, pelos teus filhos que ouviram, que receberam de ti esse grande amor, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, que possamos ter uma semana abençoada, Pai, na tua presença, Senhor, nos ensina, Senhor, nos molda, Senhor, a cada dia, Senhor. E por isso, Senhor, nós te rendemos graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.